As Forças Armadas da Ucrânia realizaram mais um ataque impressionante contra um alvo russo de alto valor. Um navio de guerra Buyan-M, carregando mísseis da classe Kalibr, para ser preciso. O navio foi completamente destruído e, após uma série de impactos diretos devastadores de drones, e sua tripulação foi forçada a recuar rapidamente em total desgraça. Aqui está uma análise completa do que aconteceu e do que isso significa. O incidente ocorreu em 28 de agosto no Mar de Azov, que fica entre o território continental russo e seus vários territórios ocupados na Ucrânia, como a Crimeia e Donetsk. Por cerca de 14 meses, a Rússia tem lançado muitos mísseis desse mar em particular. Antes disso, ela preferia posicionar seus navios no muito mais amplo Mar Negro. Mas a Ucrânia rapidamente aprendeu a contra-atacar, usando mísseis e vários drones, tanto aéreos quanto marítimos, para atingir os navios e destruí-los. Sofrendo tantas perdas, os comandantes do Kremlin decidiram mudar de tática. Eles transferiram vários navios para o Mar de Azov, considerado mais seguro, e passaram a lançar mísseis Kalibr desse local. O primeiro grande ataque de Azov ocorreu em junho de 2024, quando 4 mísseis Kalibr foram lançados em um ataque combinado a várias cidades ucranianas e instalações de energia com uso de mísseis e drones adicionais. Apesar dos melhores esforços das defesas aéreas da Ucrânia, os russos conseguiram atingir vários de seus alvos em áreas como Lutsk, Lviv e Zaporizhia, causando danos a instalações de energia. Na época, o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, explicou: "Isso marca um ponto de virada significativo, porque os russos consideram essa uma área mais segura em comparação com o Mar Negro." A Marinha também observou que a Rússia havia movido nada menos que 9 navios para o Mar de Azov poucos dias antes do primeiro ataque acontecer, deixando alguns para trás no Mar Negro. Analistas e táticos militares ucranianos logo começaram a trabalhar, avaliando a decisão russa e planejando as melhores respostas. Com Pletenchuk dizendo que os russos decidiram que podem usar o Mar de Azov para posicionar seus navios e lançar ataques, antes de emitir um aviso claro ao Kremlin. Eles parecem esquecer que o Mar de Azov também está bem perto de nós. Pouco mais de um ano depois, as palavras de Pletenchuk se mostraram proféticas, já que a Ucrânia provou que pode destruir plataformas de mísseis marítimos da Rússia no Mar de Azov. Tudo isso se deve aos esforços e táticas inteligentes do Departamento de Medidas Ativas e da Unidade Especial Ucraniana, codinome Primária, também chamada de Os Fantasmas. Essas duas forças lançaram um ataque em 2 fases contra um navio de mísseis russo do Projeto 2130 e um Buyan-M, causando danos massivos em minutos e deixando a tripulação russa em pânico total. O Fantasma assumiu o controle da primeira etapa do ataque. Já vimos muitos relatos dessa unidade especial usando drones e armas para eliminar radares, defesas aéreas, centros logísticos e outros alvos de alto valor da Rússia. Tudo isso visa enfraquecer o controle russo nas regiões ocupadas e limitar seu potencial de causar mais danos à Ucrânia. Os lutadores fantasmas atacaram primeiro o radar do navio, lançando um drone de ataque contra ele. O navio possui tanto um radar de navegação MIP 2312 para ajudar na orientação, quanto um radar de matriz faseada 5P26 M1 positivo e M1 projetado para detectar quaisquer alvos aéreos ou de superfície na área. Ao destruir o radar, os ucranianos cegaram o Buyan-M, deixando a tripulação sem como saber se algo se aproximava. Drones adicionais estavam a caminho, e mais drones de fato estavam a caminho. Simples assim. Logo após o primeiro drone atingir o alvo, as forças especiais do Departamento de Medidas Ativas da Ucrânia deram início à segunda fase do ataque, lançando drones adicionais na direção do casco do navio, com o objetivo de causar o máximo de dano possível e talvez até afundar o navio. A Inteligência de Defesa da Ucrânia, Direção Principal de Inteligência, divulgou um relatório detalhado do ataque no Facebook e compartilhou imagens dos drones atingindo o alvo. O impacto inicial atingiu o radar e, no segundo ataque, o casco da embarcação e o porta-calibre.
Os soldados da Direção Principal de Inteligência caçaram um navio de mísseis do projeto Buyan-M no Mar de Azov em 28 de agosto de 2025. Como resultado de uma operação conjunta do Departamento de Medidas Ativas do Ministério da Defesa da Ucrânia e da Unidade Especial do Ministério da Defesa Primária no Mar de Azov, perto da Crimeia temporariamente ocupada. Um pequeno navio de mísseis do Estado agressor da Rússia, Projeto 2131 Buyan-M, portador de mísseis de cruzeiro calibre, foi atingido. Combatentes da Unidade Especial do Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia Primária danificaram o radar do navio com um ataque aéreo de drone. Enquanto as forças especiais do Departamento de Medidas Ativas do Direção Principal de Inteligência atacaram o casco do portador de calibre. Como resultado dos ataques, o navio de mísseis russo, que estava na área de possível lançamento de mísseis calibre na Baía de Temhuk, foi danificado e foi forçado a deixar a área de serviço de combate. A luta armada continua. Como aponta o post, o ataque ucraniano não afundou o navio, mas forçou a tripulação a uma retirada apressada e embaraçosa. Foi a única decisão lógica que eles poderiam tomar, já que o sistema de radar havia sido destruído e era provável que mais drones ucranianos estivessem a caminho. Se tivessem permanecido na área, a tripulação, que pode chegar a até 36 pessoas, em um navio como este, poderia ter sofrido um destino muito mais sombrio. O navio deles provavelmente teria sofrido mais ataques e danos irreparáveis, embarcando água antes de afundar no Mar de Azov para nunca mais ser visto. Mesmo após ser retirado rapidamente, o navio provavelmente precisará de grandes reparos antes de voltar a ser usado. Isso significa que a Rússia terá que investir mais dinheiro, tempo e recursos para consertar essa embarcação. Além das contas de reparo, há peças caras de infraestrutura para reconstruir. Graças aos muitos ataques bem-sucedidos da Ucrânia nos últimos tempos, o orçamento do Kremlin está rapidamente saindo do controle. Alternativamente, se os engenheiros da Rússia perceberem que os danos ao Buyan-M são particularmente extensos e podem levar muito tempo ou dinheiro para consertar, eles podem simplesmente enviar o navio para o ferro velho ou para uma instalação de armazenamento por enquanto. Vale destacar que navios assim são especialmente importantes para as forças navais da Rússia. Foram construídas apenas 15 corvetas da classe Buyan, das quais 12 são do tipo superior Buyan-M. Cada uma tem 240 pés, 73 metros de comprimento, desloca quase 950 toneladas e calado de pouco mais de 8 pés, 25 metros. Elas podem atingir velocidades máximas de 25 nós, o que equivale a cerca de 29 milhas por hora ou 46 quilômetros por hora. Cada embarcação tem autonomia de cerca de 15 dias no mar antes de reabastecer e alcance máximo de 1.500 milhas náuticas. Isso significa que esses navios são mais do que capazes de passar longos períodos no mar, longe do porto, realizando missões ou se posicionando para ataques de mísseis precisos e direcionados contra alvos ucranianos, e eles têm potencial para causar danos massivos com esses ataques. Seu armamento possui um canhão A190 de 100 mm, 2 canhões antiaéreos, a AK-630M e até 8 mísseis anti-navio Club S calibre, que também podem atingir alvos em terra. O Buyan-M também está equipado com 4 mísseis Superficiar IGLA-1 MCMs, montados em um lançador 3 M47 Gibka. Também há várias metralhadoras espalhadas por esses navios de guerra, com dezenas de tripulantes treinados e experientes a bordo para utilizá-las. Com uma variedade tão diversa de armamentos, o Buyan-M é um equipamento formidável. Os mísseis calibre são as estrelas do espetáculo e possuem o maior potencial destrutivo. Mas o canhão de 100 mm, os mísseis Superficiar e os canhões antiaéreos são vitais para a sobrevivência. Eles permitem que o Buyan-M se defenda contra outros navios ou aeronaves. Esses navios também estão equipados com os sistemas de radar mencionados anteriormente, sistemas de comunicação modernos e outras tecnologias avançadas, todas elas auxiliando na navegação, posicionamento, sobrevivência, etc. Neste caso, porém, nenhuma arma ou tecnologia do Buyan
foi suficiente para impedir que drones ucranianos simples causassem milhões em danos e forçassem o navio a fugir. É uma grande vitória para a Ucrânia por vários motivos importantes. Primeiro, e talvez mais importante, tirar de combate um navio de guerra Buyan-M, mesmo que temporariamente, reduz a capacidade da Rússia de lançar mísseis Kalibr contra cidades, vilarejos e alvos na Ucrânia. Isso reduz as capacidades de ataque de longo alcance do Kremlin e enfraquece sua projeção de poder naval. Como já foi dito, existe apenas um número relativamente pequeno desses navios. Não é como se houvesse milhares ou mesmo centenas deles. Nesse caso, uma única perda aqui ou ali não faria muita diferença no panorama geral. Mas há só uma dúzia. Por isso, quando um é destruído ou atingido, a Rússia sente o impacto. Ela pode já ter tido planos preparados para aquele navio em particular. Talvez ele estivesse a caminho de uma posição estratégica no Mar de Azov, se preparando para um ataque de mísseis contra Kiev ou alguma outra cidade. Agora, pelo menos por enquanto, é muito provável que ele não cause nenhum dano tão cedo. Isso é importante, pois o potencial destrutivo de um Buyan-M não deve ser subestimado. Em março de 2022 pouco, após o início da invasão russa à Ucrânia, um Buyan-M foi flagrado por uma câmera, lançando todos os seus 8 mísseis Kalibr em direção a um depósito de armas ucraniano. O vídeo foi divulgado pelo Ministério da Defesa da Rússia em uma clara demonstração de poder. Uma demonstração do que os navios do Kremlin poderiam fazer, feita para assustar os ucranianos e animar os soldados russos. Na época, Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, disse que mísseis atingiram com sucesso um depósito de armas ucraniano perto do vilarejo de Orsev, supostamente destruindo várias armas, inclusive as enviadas à Ucrânia por aliados ocidentais. Embora isso nunca tenha sido confirmado oficialmente fora da Rússia. Independentemente de essa história em particular ser verdadeira ou não, não há dúvida de que os mísseis Kalibr são excepcionalmente poderosos. Ian Williams, vice-diretor do projeto de defesa de mísseis do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, comparou esses mísseis aos Tomahawk dos Estados Unidos da América, conhecidos por seu longo alcance e força destrutiva. Estes são os mísseis de cruzeiro navais de longo alcance da Rússia, semelhantes aos Tomahawk dos Estados Unidos da América. Eles utilizam navegação por satélite e sistema inercial a bordo. Esses sistemas de navegação permitem que os mísseis Kalibr atinjam alvos a centenas de quilômetros. O alcance exato deles nunca foi certificado, mas fontes russas afirmam que os Kalibr podem percorrer até 1.600 milhas ou 2.500 quilômetros. Fontes ocidentais, como o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, estimam o alcance máximo em cerca de 1.400 quilômetros ou 870 milhas. Mesmo se o alcance real for próximo dessa estimativa, 870 milhas ainda é uma grande distância. Se a Rússia posicionar seus navios de guerra nas áreas certas do Mar de Azov, um alcance de 870 milhas basta para atingir qualquer lugar na Ucrânia. De cidades orientais como Dnipro e Kharkiv à capital Kiev e regiões ocidentais. Cada míssil possui asas retráteis, estabilizadores, aletas de controle para manobrabilidade e sistemas de orientação na frente. Grandes quantidades de combustível para voo sustentado e motores turbojato. Isso permite que algumas variantes atinjam velocidades supersônicas de até Mach 3, ou seja, cerca de 3.700 km por hora. Uma vez lançados, eles são capazes de voar de forma autônoma, embora possam continuar recebendo dados via comunicações por satélite para atualizar suas rotas enquanto viajam. Eles tendem a ser altamente precisos e com ogivas de quase 450 quilos podem causar golpes fatais em postos de comando, portos marítimos, aeródromos e instalações de armazenamento. Infelizmente, a Ucrânia já experimentou a eficácia deles em primeira mão em diversas ocasiões ao longo da guerra até agora. Poucas semanas após o início da guerra, um míssil de cruzeiro Kalibr atingiu um quartel perto de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, matando 8 soldados ucranianos enquanto dormiam.
Em julho de 2022, 3 mísseis Kalibr atingiram o centro de Vinícius, matando ao menos 20 pessoas, incluindo 3 crianças. Ainda naquele mês, mais mísseis Kalibr atingiram o porto de Odessa. Nos anos seguintes, mísseis Kalibr atingiram infraestrutura ucraniana, como usinas e subestações, causando vítimas e caos no país. Por isso, as Forças Armadas da Ucrânia priorizaram localizar, mirar e atacar navios de guerra que transportam mísseis desde o início do conflito. Eles tiveram sucesso em várias ocasiões. Em abril de 2022, no início da guerra, as forças ucranianas celebraram uma grande vitória ao lançar 2 mísseis R-360 Neptune contra o navio almirante da Frota do Mar Negro da Marinha Russa. Moskva afundou após centenas dos 396 tripulantes evacuarem, com vários desaparecidos ou mortos. Foi o maior navio de guerra russo afundado em tempo de guerra desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e o primeiro navio almirante a ser destruído em mais de um século. Assim como os Buyannem, o Moskva da classe Atlan lançava mísseis e era equipado com mísseis anti-navio P-1000 Vulcan e superfície AS-300F de longo alcance. Apenas alguns meses depois, em julho de 2022, operadores de drones ucranianos causaram sérios danos a uma corveta Buyan-M, que depois foi vista sendo rebocada ao longo do rio Volga, na Rússia, com muitos buracos aparentes no casco e superestrutura. Outro ataque bem-sucedido foi registrado alguns anos depois, em abril de 2024, quando um ex-soldado russo desertou e ajudou a agência de inteligência da Ucrânia iniciando um incêndio. A bordo de um Buyan-M, ele roubou dados sobre a frota do Báltico e a indústria militar russa. Em 2024, um drone ucraniano, A-22, atingiu a base naval de Kaspik, supostamente danificando outra corveta da classe Buyan e algumas fragatas russas da classe Gepal. O ataque mais recente no Mar de Azov é apenas mais um de vários ataques bem-sucedidos contra esse tipo de embarcação. Todos eles têm impacto, pois tornam muito mais difícil para a Rússia realizar seus devastadores ataques com mísseis. Isso importa agora mais do que nunca, já que a Rússia aumentou sua agressividade recentemente, culminando no ataque mortal recente a Kyiv, que matou pelo menos 23 pessoas, incluindo 4 crianças, além de danificar prédios residenciais e comerciais. O ataque contou com mais de 600 drones e mísseis, sendo um dos maiores aéreos da guerra até agora. E isso fornece mais uma prova de que, pelo menos por enquanto, o Kremlin parece ter pouco interesse em encerrar o conflito e concordar com um acordo de paz. Em vez disso, está intensificando seus ataques, contando ainda mais com drones e mísseis para causar danos de grande alcance a alvos em toda a Ucrânia, matando e ferindo tanto militares quanto civis inocentes de forma impiedosa e indiscriminada. Enquanto a Ucrânia continua a suportar ataques terríveis como este, é imperativo que o país não apenas se mantenha firme e se defenda, mas também encontre maneiras de revidar contra a Rússia. Essa é mais uma razão pela qual destruir esse navio de guerra é tão valioso para a Ucrânia. Além de atrasar e prejudicar as capacidades de lançamento de mísseis da Rússia, isso deve salvar vidas e evitar danos. Mas também dá ao Kremlin problemas adicionais para resolver. Agora, em vez de usar o Buyan-M danificado como parte dos seus próximos planos de ataque, os comandantes russos terão que gastar tempo e recursos para repará-lo e reescrever suas estratégias, para compensar essa e outras grandes perdas recentes que sofreram. Perdas como as 2 refinarias de petróleo, a refinaria Kubyshev e a refinaria Afibsky, que foram ambas atingidas pelas forças ucranianas durante a noite de 28 de agosto. Prejudicando ainda mais o setor de energia do Kremlin, essencial para a economia russa. Enquanto a Rússia lança enxames de drones e mísseis quase aleatoriamente, atingindo casas, escritórios e outros alvos, sem plano aparente além de causar o máximo dano possível. A Ucrânia continua com sua estratégia comprovada de escolher seus alvos com o máximo cuidado, identificando as estruturas e locais que mais importam, e oferecem mais valor para a Rússia antes de destruí-los. Assim, os ataques da Ucrânia são geralmente mais impactantes militarmente que os da Rússia, deixando o Kremlin em desvantagem, com milhões, ou até mesmo bilhões, em danos para lidar,
e menos ativos militares de alto valor para contar à medida que a guerra continua. Agora você pode saber mais sobre outro ataque recente em nosso vídeo. Veja como as forças da Ucrânia destruíram uma base aérea russa em Voronezh, eliminando 2 bombardeiros e desativando um sistema de defesa aérea caro e importante. Alternativamente, para uma visão mais ampla de como a guerra está progredindo e por que é a Ucrânia, e não a Rússia, que está em ascensão, confira nossa análise aprofundada sobre como os ucranianos dominaram a arte da guerra com drones para remodelar o campo de batalha como conhecemos. E, por fim, não deixe de se inscrever no nosso canal confiável também, para que você possa ficar por dentro e atualizado sobre todas as notícias mais recentes e importantes das linhas de frente da Ucrânia e de outros lugares.